Olá, tudo bem? A palavra de Deus diz assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia ainda não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoe, espero a tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Nossa série de estudos sobre o livro de Êxodo tem como título hoje Começo Difícil. Quando Moisés e Arão chegaram ao Egito, não foi nada fácil. A palavra de Deus diz assim, Êxodo 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. O tempo de misericórdia ao povo morreu e aos outros povos em Canaã estava finalizando. Deus ouviu as orações do seu povo no Egito e agora chegou para libertá-los. Mas quem é Faraó? No ano 480 depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no quarto ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, este é o segundo mês, é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. A casa do Senhor começou a ser edificada no quarto ano do reinado de Salomão. Esse ano foi 967 a.C. O texto de Primeiro Reis, diz que 480 anos antes, o povo saiu do Egito. Isso dá 1447. Quem é o faraó nessa época? Tutmés III, e não Ramsés II. Então, o nome do faraó é Tutmés III. O livro Grande Conflito diz que de todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira mais ousada, negou a existência do Deus vivo e resistiu aos seus preceitos. Nenhum monarca já se aventurou à rebelião mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que fez o rei do Egito. Isso é ateísmo. Então, aí nós temos um exemplo de alguém que se levanta diretamente contra o Deus Todo-Poderoso. O livro de Êxodo, no capítulo 5, continua dizendo: Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Os superintendentes os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. Então, depois que Moisés e Arão conversaram com Faraó e pediram para o povo sair, as coisas pioraram ainda mais. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, os israelitas, que estavam à espera deles. Eles disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto vos nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó, e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. A presença dos enviados de Deus no Egito fez com que os problemas aumentassem. A libertação de Deus que se aproximava fez com que os problemas aumentassem. O momento de libertação que se aproximava fez com que a escravidão aumentasse. Os israelitas disseram ainda: muitos se contentavam com permanecer em cativeiro, de preferência enfrentar as dificuldades atinentes à mudança para uma terra estranha. E os costumes de alguns se haviam se tornado tão parecidos com os dos egípcios que preferiam ficar no Egito. Então, se acostumaram com aquele lugar, se adaptaram ao problema.
A libertação está se aproximando, mas como os problemas eles se intensificaram, eles não querem mais abrir mão do status quo, querem continuar como estão. Moisés também reclamou. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo. E tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. Então, é nesse contexto que há de acontecer a manifestação do Senhor e a libertação do seu povo. Disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Deus, o Senhor, responde. E diversas vezes no livro do Êxodo ele apresenta: Eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Também estabelecia a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã. Ouvi os gemidos dos filhos de Israel e me lembrei da minha aliança. Então Deus não fica em silêncio, ele responde. Ele diz mais: Vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, vos livrarei da sua servidão, vos resgatarei com o braço estendido com grandes manifestações de juramento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. Então, o povo precisava acreditar no Deus Todo-Poderoso, Senhor. Eventos Finais, parte 72 diz: Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e seu ensino em nossa história passada. Então, não devemos temer. Olhando para as manifestações de Deus no passado, como ele tem conduzido todas as coisas, temos fé para continuar nossa caminhada com ele. Quem são os israelitas? Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Então, o começo desse povo no Egito é identificado pelo número 70. É a família de Jacó, a grande família de Jacó e seus filhos. Quem irá sair do Egito? Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Percebe? O povo foi próspero, cresceu, Deus abençoou. E de 70, agora nós temos 600 mil só de homens. Na corte de Faraó, Moisés recebeu o mais elevado ensino civil e militar. Quem é Moisés? Tinha sido encaminhado por Deus de modo a favorecer o ensino e a educação do futuro chefe de seu povo. O ensino que Moisés teve no Egito, militar e civil, seria muito útil na liderança do povo de Deus rumo a Canaã. Mas tinha Moisés ainda a aprender. Não confiar na força e sabedoria humanas, mas no poder de Deus. Deus iria unir o civil e o militar que Moisés aprendeu com o poder e a manifestação do Senhor. O divino, o humano e o divino. Moisés dá uma outra desculpa, né? Não sei falar bem. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Então aqui nós temos algo que nos lembra como Deus se comunica com o seu povo. Ele fala com o profeta e o profeta fala com o povo. Na história, Moisés está fazendo o papel de Deus, fala com Arão, e Arão faz o papel do profeta e fala com o povo, fala com o faraó. Então, quem é o profeta? Boca de Deus.
Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, diz o Senhor. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Como entender Deus endurecendo o coração de Faraó? Rejeitando a luz do céu, tornou-se duro e insensível, falando sobre Faraó. Cada rejeição da luz endurece o coração e obscurece o entendimento. Dessa maneira, as pessoas acham mais e mais difícil distinguir entre o certo e o errado, tornando-se mais ousadas em resistir à vontade de Deus. As manifestações de Deus no Egito iam se intensificar cada vez mais, até a libertação na Páscoa. E a rejeição de Faraó tornaria então seu coração cada vez mais duro. Cada rejeição da luz endurece o coração e obscurece o entendimento. Cada não que dizemos a palavra de Deus endurece cada vez mais o nosso coração. Deus tinha um propósito também. Qual era o propósito? Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Através das manifestações de Deus, sendo através de Moisés, sendo através de Arão, através das pragas, Deus iria levar a sua pregação a todos os egípcios. E imagina as nações que tinham contato com o egípcio ao ouvir essas histórias. A pregação chegaria a todos. Isso há de se repetir no tempo do fim. A pregação há de chegar a muitas e muitas pessoas, a todos, através das manifestações do Senhor e um povo remanescente em suas mãos. Eu e você participemos e levemos a mensagem do Senhor a todas as pessoas. Vamos orar? Grande Deus, ajuda-nos a confiar no que diz o Senhor, a agirmos pela fé em Tua palavra e temos o privilégio de ver o Senhor vir nas nuvens dos céus muito em breve. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.